Olá, nós vamos hoje para a quinta lição do curso Preguei a Palavra da Escola Bíblica Emaús. E nessa lição nós vamos ver o sermão e a sua estrutura. Quando nós pensamos em sermão, a palavra significa um traspasse ou golpe. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 6 e 17, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós pensamos em sermão, pensamos então num golpe que se dá, levando uma verdade que pode transformar aquele que está nos ouvindo. O sermão é uma palestra oral. Nós precisamos de oralidade na pregação da palavra. Agora, é diferente entre um sermão e simplesmente um discurso, embora ele seja um tipo de discurso. É uma palestra oral que ela deve ser ouvida por aquele que é o auditório. Ou seja, eu não posso pensar em alguma coisa construída, tecida, mas que não atinge o meu auditório. É uma coisa impressionante, eu tenho aprendido isso bem de novo, quando o Senhor Jesus ele sobe no barco e ele pede para se afastar um pouco, para ele poder conseguir atingir o seu ouvinte, ou seja, ele iria falar e ele estava preocupado em garantir que aqueles que estavam no auditório pudessem ouvir. Ela é feita a mentalidade do povo, ou seja, precisam ser palavras inteligíveis. Nós vimos muitas pessoas que sobem no púlpito e antes eles olham o dicionário buscando palavras difíceis e muitas vezes nós temos que ficar com o dicionário para entender o que o pregador está falando. Nós temos que lembrar que a pregação, por ser uma palestra dirigida à mentalidade do povo, ela precisa buscar escolhas de palavras inteligíveis para que o povo, que é o nosso auditório, ele possa compreender. Percebe que isso exige uma certa habilidade. Quando eu estou falando para um grupo de cientistas ou um grupo de ribeirinhos, a minha escolha lexical ela é diferente. Ou seja, eu não falo para um grupo ribeirinho usando palavras cada cidade, porque certamente vai passar por cima e eu viso atingir a mentalidade daquele povo. É ainda sobre uma verdade contida nas Escrituras. Embora toda a palavra de Deus seja inspirada, nós entendemos que ela mostra conversas que não devem ser aplicadas em ensino. Por exemplo, ela fala sobre Satanás, o que ele diz. Embora seja historicamente o que Deus nos revela sobre o que ele tem falado, aquilo não é uma inspiração para que eu tome aquilo na minha vida. Então, eu preciso olhar o que a Bíblia ensina, eu preciso conhecer a verdade contida nas Escrituras e dessa forma eu vou trabalhar com o meu ouvinte. Lembrando que a pregação ela deve fugir de questiúnculas políticas, de discussões científicas, de tratar de novela da semana. Isso não é o nosso assunto. Nós vemos muitas vezes os púlpitos se transformando em palanques políticos e depois os palanques políticos tentando trazer o bíblico para ali, mas funciona diferente. Ou seja, um púlpito da igreja ele não é para poder tratar as ideias políticas ou científicas ou de acontecimento, ainda que possa ser usado como uma ilustração, mas não é este o nosso alvo. Então é uma verdade contida na Bíblia. É laboriosamente preparada, ou seja, eu preciso analisar o meu texto com honestidade, porque ali tem todo o conteúdo que Deus está me revelando, me mostrando para poder ser ensinado. Para isso nós vamos ter que estar atento à gramática, estar atento à retórica, estar atento à lógica, porque cada palavra num texto ele tem um motivo de estar ali. Não é alguma coisa aleatório, mas são escolhas que Deus inspirou para que pudesse trazer o conhecimento para nós.
Nós temos que lembrar ainda que ele tem em vista a persuasão. Às vezes o pregador ele esquece disto e ele não consegue chegar ao ponto de fazer o seu ouvinte entender onde é que Deus está querendo levá-lo. Ou seja, eu preciso persuadir. Paulo diz assim: quem dera eu pudesse convencer todos vocês acerca das verdades que têm sido reveladas para mim. E o desejo é, se Deus me revela um determinado conhecimento, um determinado saber, no meu sermão eu tenho que ser persuasivo, tentando convencer o meu ouvinte, o meu auditório daquela verdade, sabendo que essa convicção é uma aplicação do próprio Espírito Santo de Deus. Vamos agora para a estrutura do sermão. O sermão ele tem sido visto como uma ponte que liga o que não se conhece ao que se quer conhecer. Quando nós pensamos na introdução, como todo discurso, como toda redação, ele precisa ter uma introdução. Ou seja, eu vou entrar na ponte e pela introdução eu carrego o meu ouvinte para passar a ponte. Depois nós vemos, depois da introdução, a discussão. A discussão é todo o período que eu ultrapasso a ponte, onde eu vou mostrando aquilo que eu quero mostrar para o meu ouvinte. E depois a conclusão. A conclusão é quando eu chego do outro lado da ponte, eu digo, ok, a minha proposta era atravessar a ponte, atravessei com vocês essa ponte, eu estou aqui. Para isso, eu preciso de um texto. E é importante saber isso porque muitos pregadores hoje eles têm uma tendência de querer usar todo um tempo e às vezes esquecem de um texto. Mas o texto é muito importante porque eu escolho parte das Escrituras e elas vão dar autoridade à mensagem. Ou seja, não é uma coisa que eu estou tirando de trás da orelha, mas que está ali nas Escrituras. Ela exerce uma influência restritiva quando eu defino um texto, aquele limite vai ser a minha pregação. Ou seja, eu não vou ficar divagando, buscando outro conhecimento, outros saberes, outros assuntos, mas o texto vai definir a restrição do meu assunto. Ela unifica o sermão. Ou seja, quando eu escolho um texto e que eu exponho o meu texto, automaticamente o meu ouvinte ele vai ficar dentro desse espaço discursivo que eu vou me construir. E ele unifica também o sermão e ele prepara o sermão para o ouvinte para a discussão. Ou seja, quando o pregador ele lê o texto, o ouvinte sabe onde é que ele vai ser levado. Então, ele pode prender o seu ouvinte ali para a discussão. Isso é muito bom, porque isso promove uma diversidade de pregação. E é interessante como, às vezes, o mesmo texto, em pessoas diferentes, ou até em momentos diferentes, eles mostram uma verdade diferenciada. A primeira coisa que eu preciso ver é qual é o pensamento do texto. Qual é a ideia que é colocada ali? Então, eu preciso ler o texto, eu preciso repetir o texto, eu preciso decorar o texto, eu preciso entender o que está escrito ali no texto. O texto escolhido ele deveria expressar um pensamento completo. Ou seja, se eu vou falar sobre a volta de Cristo, eu pego um texto que mostra o evento em si. E ele não deve prometer mais do que eu posso dar. Às vezes você escolhe um texto que ele é tão aprofundado, mas você não pretende se aprofundar na discussão dentro da proposição daquele texto. Então nós temos que ter o cuidado, porque às vezes por um texto você oferece algo muito profundo para o seu auditório e na verdade você não tem essa profundidade e isso gera uma certa frustração. Para isso eu preciso ter muito claro na minha mente o significado daquele texto. Ou seja, se eu não compreendi, eu não falo. Se eu leio uma coisa e eu não sei o sentido, se eu não construí o sentido, eu não posso pregar sobre aquilo. Isso deveria atrair primeiramente o próprio pregador. E é uma coisa impressionante, como a palavra do Senhor é uma palavra viva e às vezes um texto que você passa várias vezes num determinado momento, ele se abre para você. Eu lembro na última semana, olhando
Malaquias, quando eu passei pelo texto, em que temos que voltar? Aquilo falou de tal maneira na minha vida, o que eu preciso voltar, o que eu preciso melhorar. Ou seja, é um texto que tem todo um sentido completo. Nós não deveríamos ficar com medo de escolher textos bastante conhecidos. Aliás, eles são bastante conhecidos justamente pelo significado, pelo sentido que ele tem. João 3,16, todos conhecem. E cada vez que um pregador abre em João 3,16, ele traz alguma coisa totalmente nova. Agora, o tipo de auditório, ele vai definir o meu texto. É um casamento? É um aniversário? É idosos? São crentes? São incrédulos? É evangelização? Isso vai definir qual é o texto que eu vou escolher. Lembrando o seguinte, peguei o texto, a textura, eu preciso fazer a interpretação desse texto. Quando nós olhamos a exegese, ela vem da palavra grega que significa conduzir ou guiar. No entanto, exposição depois eu vou demonstrar esse significado de um modo lógico. Ou seja, eu busco o sentido e depois eu explico qual é esse sentido. Alguns dos princípios orientadores da interpretação. Primeiro, ele deve ser interpretado de forma honesta. Ou seja, eu não posso já ter um sentido pré-concebido e tentar encaixar isso dentro do texto. Pelo contrário, honestamente, se Deus disse isto, eu simplesmente acato. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Acabou, de forma honesta. Então eu não posso pensar, aquele que perseverar até o fim será salvo, tirar um outro versículo de contexto, porque se eu for olhar de forma honesta, Efésios, o sentido está bem ali. Ele precisa ser visto à luz do contexto. Ou seja, texto fora do contexto é pretexto. Então eu não posso tirar um versículo, desencaixá-lo para poder pregar uma verdade que é minha verdade. Não, eu preciso olhar dentro do contexto. Não pode ter roupa de homem na mulher, mulher no homem, é o quê? O contexto diz, também quando você construir uma casa, coloque um alpendre. Percebe? Se o contexto for levado em conta, eu vou eliminar algumas possibilidades de achar sentido. Deve ser à luz da linguagem, eu preciso olhar os verbos. Os verbos presente, passado, futuro, isso tem sentido. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Está aí o sentido, não é terá. Não é uma coisa que vai acontecer depois da morte ou na volta de Cristo, não. Ele já tem a vida eterna. Então eu preciso olhar os tempos de verbos, porque tem um significado exato para cada palavra colocada ali nas Escrituras. Tem que ser ainda à luz dos modos, costumes e geografia. Ou seja, eu preciso ver o que estava sendo vivenciado naquele tempo para poder checar aquilo que deve ser colocado hoje. A interpretação de texto nas Escrituras e na pregação sempre deve ser levado em conta o ensino geral da palavra de Deus. Eu não posso criar uma doutrina num texto isolado, porque normalmente as heresias acontecem isto. Você isola um texto e você não olha o todo nas Escrituras e você constrói alguma coisa em cima de um texto. Sempre os erros, a falsa doutrina, ela pega sempre nisto, em alguma coisa específica que ela não olha o todo das Escrituras e ela cria ali uma doutrina e normalmente uma heresia. Então a Bíblia não se contradiz. Então, se ela fala uma verdade aqui, ela vai fechar do outro lado. E nós precisamos aprender a entender. O fato é que a Bíblia usa muito a questão de tipologia. Você vai ver isso muito no livro de Hebreus. Aquilo que acontecia lá no Velho Testamento era apenas um tipo, e agora nós vemos cumprido aqui em o Novo Testamento. Eu preciso saber que esse valor de tipologia é imensurável. Eu preciso entender o que era lá atrás e o que significa aqui na frente. Temos que lembrar ainda que
é necessário algumas distinções num todo para a interpretação do meu texto. Eu preciso saber, por exemplo, a diferença entre lei e graça. Aquilo que é colocado para a lei, para aquele povo, e aquilo que é colocado para nós. Preciso saber a diferença entre judeu e gentio. Como é que Deus trata essas diferenças? O que é a igreja de Deus? Gentio, judeu e igreja de Deus, ou seja, são três grupos distintos. Nós precisamos saber a diferença entre o sábado como um tipo de descanso e que é inaplicável hoje à igreja, porque hoje nós não descansamos num dia, nós descansamos numa pessoa, e eu preciso compreender essas verdades. Eu preciso entender o dom gratuito de Deus na salvação e o preço que foi pago, que não foi pago por mim, foi pago por Ele. Essas compreensões eu preciso ter para interpretar de forma honesta o meu texto. Eu preciso entender os julgamentos, os diversos julgamentos que vão acontecer lá na frente, como o tribunal de Cristo, onde o crente vai comparecer diante do tribunal de Cristo, saber que aquele beima, ele não é um lugar de condenação, mas de apreciação do uso do meu dom, do meu trabalho. Eu preciso saber o grande trono branco, quem é que vai se colocar ali. Eu preciso saber o julgamento das nações vivas, quando aquelas pessoas serão levadas para a condenação e outros entram no reino milenar de Cristo. Eu preciso ter uma compreensão grande do texto no seu todo para não cometer o erro. E se eu tenho alguma dúvida, se ainda não está sendo esclarecido isto para mim pelo Espírito Santo, é melhor que eu não tome um púlpito para poder falar de alguma coisa que ainda não compreendo. Então, a interpretação de texto é muito importante. Eu preciso ler. Se você tem acesso a livros, estude. Você que está na época de ensino médio, olhe a língua portuguesa, é muito importante para aqueles que querem pregar a palavra e ser útil e fazer de forma honesta aquilo que Deus quer que você faça. Um bom trabalho.